Ego, vingança, supremacia, dominação, glória. Flamengo e Palmeiras fazem o que pra muitos é a maior final da história do futebol brasileiro. Quem leva a América? Mas calma, não... Já tô passando mal. Por que que eu tô me colocando nessa situação de reagir a esses vídeos durante essa semana, né? É culpa de vocês que ficam me mandando esses links, tá bom? É culpa de vocês que ficam mandando esses links desses bons vídeos, tá? E esse do Victorando Fute, baita canal, gosto muito também, não tinha visto esse vídeo. E aqui, ó, já vou deixar o like. Você vai lá também no vídeo original, vai deixar o like, vai se inscrever se você não é inscrito no Victorando Fute. Baita conteúdo, tá? Baita conteúdo, mas deixa o like, deixa o hype aqui no meu react. Vem reagir comigo, vem assistir comigo, bora trocar ideia junto. E deixa nos comentários o seu palpite pra final da Libertadores, a final do século, que eu já tô passando mal. Vambora. Não é só isso, um roteiro quase que perfeito. Não vale só a América, vale vingança, vale a dominação. Porra, não, velho, tô passando mal. Vai se tornar o maior campeão da história da Libertadores no Brasil. Quem vai ser tetra primeiro? Quem vai alcançar a glória eterna? Nos últimos 2 anos, esses clubes vêm se degladiando e... Caraca, a intro dele ficou pica, hein? E sul-americano. Ano após ano, cada um deles conquistou pelo menos um título nacional. Em 2021, fizeram a final da Liberta em um jogo monumental. Naquele dia, a América foi pintada de verde. E é esse um dos fatores que tornam essa final tão especial. Envolve vingança. O Flamengo, que saiu derrotado do Estádio Centenário, ainda tem aquela ferida aberta. Perder novamente uma final de Libertadores para o Palmeiras seria como enfiar uma lança no ego de 40 milhões de torcedores rubro-negros. Além de perder 2 finais de Libertadores para o seu maior rival dos últimos anos, ainda veria o seu maior inimigo dominar a América. Ok, essa questão da vingança, eu vou colocar um ponto aqui pra vocês, que é o seguinte: o Flamengo, a instituição Flamengo busca vingança, mas os jogadores... Quem que tava naquela de 21? Pô, Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz agora como técnico, tava como jogador. Tem mais alguém? Não me lembro, mano. Acho que só esses 3, né? Tinha mais alguém aí que tava em 21 e tá agora? Então não tem tanto jogador aí com essa sede de vingança no Flamengo. Agora, no Palmeiras, você tem Kelvin com sede de vingança, perdeu a final de 22 pro Flamengo, pelo Atlético. Vitor Roque perdeu a final de 22 pro Flamengo. Você tem o Bruno Fux e o Paulinho, que perderam finais, acho que de Copa do Brasil, Atlético e Flamengo. Foi, não foi? Que é vingança contra o Flamengo. Inclusive, eles também chegaram na final do ano passado e foram vices. Então tem uma galera querendo se vingar aí, falando de jogadores do Palmeiras também, mano. Tem uma galera também, pô. Se tornando o maior campeão brasileiro da competição, em cima do seu cadáver. Mas não acaba por aí, tem a cerejinha do bolo. Em 2021, o grande algoz ou herói dessa final tem nome e sobrenome: Andréas Pereira. Isso aí é absurdo. Vermelho e preto, depois de uma falha individual, entregou a América de bandeja pro Alviverde. Andréas saiu alvejado daquela batalha, prometendo que daria uma Libertadores pro Flamengo pra se redimir. Pô, é foda. Quis o destino que 4 anos depois ele pudesse viver novamente essa batalha, mas agora vestindo verde. Aí a galera já começa com umas teorias de que ele tá infiltrado, mano. Para com isso, velho. Tô passando mal, velho. Andréas pode definir o seu destino pro resto da vida em apenas um jogo: entrar pra prateleira de heróis do Palmeiras ou se tornar um dos maiores vilões da história do Flamengo. Você vai vivenciar agora a trajetória completa dessa batalha, desde o início desse duelo, em 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. Brigas, polêmicas, provocações, títulos perdidos, vidas impactadas, até a batalha final. Você vai acompanhar agora a final do século. Antes de começar esse vídeo, eu só quero te pedir 3 coisas. A primeira, comenta aí se você é Palmeiras ou Flamengo. Vamos ver qual torcida tá dominando aqui. É nóis, né, pô? Já vai deixando aí os comentários aqui no meu vídeo também do palpite de vocês. Mas, pô, a introdução dele foi muito grande, velho. Eu já tô pilhado e o vídeo nem começou, mano. Comenta aí qual time você torce e pra quem você tá torcendo. Segundo, esse modelo de vídeo, rapaziada, com documentário, dá bastante trabalho pra fazer. Dá mesmo, eu também faço. Nossa equipe. E a única coisa que a gente te pede é que você se inscreva no canal.
tá? O link do vídeo original tá aqui na descrição, tá bom, rapaziada? Vamos lá. Tá? O meu canal principal aqui, o Victorando Foot, e o canal Victorando 2.0. Se inscreve nos dois. Em um segundo você clica, você se inscreve. O canal secundário, Victorando 2.0, tá tendo ótimos acessos também. Vocês estão curtindo bastante lá o conteúdo postado. Não conheço, mas conhecerei. Qualidade também, igual esse canal aqui principal. E terceiro, se tiver aparecendo aqui embaixo um botãozinho de hypar, aperta pra hypar o vídeo, tá? Ah, mas aí hype o meu também, não custa nada, né? Você se dedicou àquele vídeo. Se você passar 30 dias fazendo um vídeo perfeito ali e tal, se dedicando, uma edição impecável e tal, você pode simplesmente postar e flopar porque a galera não quer ver aquilo. O YouTube entrega o que a galera quer ver. Eu sei que vocês não querem ver o recado, né? Mas vocês já entenderam o recado, vambora. Pra recomendar, Que isso? Virginia tomando massagem do personal. Então, o que eu peço pra você, Que isso? para esse vídeo pro algoritmo entender que vocês estão gostando e querendo consumir. É isso aí, hype o meu e hype o dele. Fechou, rapaziada? Vocês acham que a gente consegue chegar a 1 milhão de pontos? Vambora? Então vambora. É isso aí. Vambora. Bora. Passo a passo aí. Muito obrigado por estar aqui com o Victorando. Hoje eu tô com um traje digno de uma final de Libertadores, né? Um traje a caráter. Quem comentar que eu pareço um indiano vai ser bloqueado. Eu não posso postar nada que geral comenta. Meu Deus, tá parecendo as aventuras de Pi. Tá de sacanagem, né? Quem comentar isso aí vai tomar bloco. E é isso, vamos pro vídeo. Absurdo, mano. O indiano é 2018. Vamos voltar no tempo pra esse ano que se inicia aí a dinastia desses dois clubes. O Flamengo começava a colher os frutos ali da gestão Bandeira de Melo, né? Um clube que vivia meio que sempre quebrado e o Bandeira conseguiu reestruturar o elenco. Mas aí, desde 2017, 2018, o Flamengo foi melhorando o elenco e em 2018 conseguiu começar a ver assim os frutos mais nitidamente. Enfim, o Flamengo tinha um time competitivo. Enquanto o Palmeiras, já com a Crefisa, que em 2016 já havia conquistado o Brasileirão, buscava o segundo. em cima do Flamengo, inclusive, também, tá? Entre as duas equipes no Brasileirão, os clubes empataram em 1 a 1, mas o segundo jogo foi o mais decisivo. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, com o Palmeiras em primeiro e o Flamengo em segundo. O Palmeiras iniciava a partida com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Flamengo. Uma vitória do Palmeiras praticamente selava o título e uma vitória do Flamengo colocava o Flamengo novamente forte na briga. Maracanã lotado e os dois times esboçavam dois elencos que seriam uma base muito vitoriosa. O Palmeiras saiu na frente com Dudu no início do segundo tempo e o Flamengo foi pro tudo ou nada e empatou aos 35 do segundo tempo com Marlos Moreno, que, vale lembrar, não fazia gol desde 2016, mano. Palmeiras sempre ressuscita mortos. Aí, ó, no momento do gol. É o fim do jejum! E no minuto seguinte, a bola do título, entre aspas, cai no pé de Lucas Paquetá, que chutou ela lá no Cristo Redentor. O jogo terminou 1 a 1, resultado excelente pro Palmeiras, que manteve os 4 pontos de vantagem. E naquele ano, sob o comando de Filipão, foi o grande campeão do Brasileirão. E o Flamengo foi o vice-campeão. Mas em 2018 foi que começou realmente o Flamengo a demonstrar que era um time que merecia atenção, cara. Porque o Flamengo não só foi vice no Brasileirão, como também foi finalista da Copa do Brasil. Com esse time aqui, Muralha no gol, Juan, Hever, Pará e Trauco no sistema defensivo, Cuéllar e o William Arão formando ali a volância, Diego, Everton, Berril no meio e Guerreiro. Nossa, fraquinho até, vai. O Flamengo empatou com o Cruzeiro no tempo normal, foi um jogaço. O Fla quase saiu na frente com essa falta de Guerreiro com 6 minutos de jogo e o Arrascaeta, que ainda vestia as cores do Cruzeiro, tava Olha só, mano. jogo, moleque. A partida terminou 0 a 0 no tempo normal, foi pros pênaltis e nós vemos aí uma das atuações mais criticadas que eu me lembro de um goleiro na história do futebol brasileiro nos pênaltis, cara. O cara conseguiu ser criticado nos pênaltis. Exatamente, o Muralha, moleque. Muralha só pulou pro mesmo canto. Mas teve outros goleiros, isso aí eu não vou lembrar agora exemplos, mas vocês podem me ajudar aí nos comentários. Eu já vi outros exemplos de goleiros que só pularam para um canto, alguns pegaram e se classificaram, outros não pegaram nenhum também, mas eu não sei por que essa do Muralha virou tipo símbolo. Eu sei que o Muralha era um goleiro muito contestado, mas assim, quando você fala assim, goleiro que só pulou para um canto, automaticamente você lembra do Muralha dessa decisão de pênaltis. Mas tiveram outros, por que do Muralha ficou tão conhecida? Sei lá, foi uma estratégia, e se desse certo? Acabou dando errado, tá ligado? Eu tenho a percepção que houve um exagero nas críticas ao Muralha nessa decisão. Toda a disputa, o Diego, que nunca foi um batedor de pênaltis, perdeu e o Cruzeiro foi campeão. Então, 2 vices aí do Flamengo, mas já mostrava que era um clube que, pô, merece atenção, né? Conseguiu ser vice do Brasileirão e finalista da Copa do Brasil, 2019. O Palmeiras manteve a base do time campeão e terminou em terceiro no Brasileirão, mas o Flamengo fez uma janela de almanaque. Vale lembrar que o Palmeiras, acho que nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão, ele tinha ganhado 9, empatado 1. O Palmeiras estava jogando muita bola.
O Palmeiras estava disparado na liderança do Brasileirão em 2019. E aí teve a pausa para a Copa América e o time voltou, não ganhava de ninguém mais. E aí teve a ascensão do Flamengo, mas o Palmeiras desmanchou. Mas o Palmeiras estava muito bem nesse Brasileirão de 2019, mano. É bizarro ter ficado em terceiro e com a maior pontuação da história de um vice, né? Junto com o Santos. A gente acha que nem precisa falar o resto, né, mano? Até que não é flamenguista sabe da temporada do Flamengo de 2019, porque é uma temporada muito midiática, né? Flamengo com a venda de Paquetá por 150 Pro meu milho. Júnior por 164 milhões, veio forte na janela de transferência. Trouxe Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Gerson, Felipe Luiz e Gabigol. E óbvio, né, o técnico português Jorge Jesus. O Flamengo ganhou o Brasileirão com sobra, conquistou a Libertadores. Então, no ano seguinte que o Flamengo perdeu o Brasileirão e a Copa do Brasil, no ano seguinte ganhou o Brasileirão e foi finalista da Libertadores e ganhou a Libertadores também. Então, 2 temporadas aí, o pessoal esquece de 2018, né, porque teve fracassos aí, mas já foi um bom indício 2018, né, cara? E o Palmeiras? O Palmeiras tava lá, terminou em terceiro no Brasileirão com a maior pontuação do Santos. Então, como 2019 do Flamengo ficou muito foco pro Flamengo, mas a gente não pode esquecer, né, que o Palmeiras tava ali, cara. O Palmeiras tava ali. Se o Flamengo não faz uma temporada... Se eu não me engano, essa pontuação de 74 pontos que Palmeiras e Santos fizeram seria suficiente para ser campeão em outros anos, em alguns outros anos dos pontos corridos. 2009, quase certeza, aquele do Flamengo. Aquele do Flamengo que teve a pipocada do Palmeiras, se eu não me engano, o Flamengo fez 60 e poucos pontos e foi campeão brasileiro, mano. E daria pro Santos ou o Palmeiras ser campeão com essa pontuação. Então, distoante, talvez o Palmeiras poderia beliscar aí o título do Brasileirão, mano. Na Copa do Brasil... No caso, seria o Santos, né, que ficou à frente. E o Flamengo também foi eliminado nas quartas pelo Furacão. 2020. No dia 30 de outubro, começava uma das eras mais impressionantes de um treinador no futebol brasileiro. Dava-se ali o início, o primeiro passo, porque o técnico português Abel Ferreira chegava ao Palmeiras. Naquela temporada, o Palmeiras trouxe Rony Rústico. Rony, né? Ainda não era rústico, ficou rústico depois. Matinhas vinha e fez uma janela bem enxuta, cara. A torcida do Palmeiras ficou louca com a diretoria, principalmente porque o Flamengo veio forte no mercado. Trouxe Pedro, Gustavo Henrique, Thiago Maia, Michael, Thiago do Náutico, Pedro Rocha, Léo Pereira... Thiago do Náutico? Thiago do... Quem que é esse Thiago do Náutico? Foi isso que ele falou? Thiago do Náutico? E principalmente porque o Flamengo veio forte no mercado. Trouxe Pedro... Show. Pesado. Henrique, pesado. Thiago Maia. Pesado. Michael. Pesado, né? Revelação do Goiás. Thiago do Náutico. Thiago do Náutico? É isso mesmo. Quem que é esse cara, mano? Pedro Rocha, Léo... Pedro Rocha, show. Léo Pereira do Atlético Paranaense estava em alta. Pereira. E o principal... Assim, só esse Thiago do Náutico aí que eu não entendi por que ele entrou no pacote de reforço de peso, mano. Quem que é esse Thiago do Náutico aí, mano? A contratação efetiva do Gabigol, que tinha vindo por empréstimo em 2019, e aí o Flamengo compra o Gabigol por definitivo. No Brasileirão, o Flamengo foi o grande campeão e o Palmeiras ficou apenas em 7º colocado. Mas por quê? Porque... o Palmeiras parou de priorizar o Brasileirão, simplesmente porque conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores da América em cima do Santos. Um doblete aí logo no primeiro ano sobre o comando de Abel, iniciando uma era espetacular do técnico português com a camisa do Verdão. 2021. Palmeiras mantém a base do elenco e traz Danilo Barbosa, enquanto o Flamengo também faz uma janela enxuta ali na primeira janela. Ele tá falando das contratações, né? Não é de peso. Porque Danilo Barbosa, as 2 janelas, tá? A de janeiro e a do meio do ano, tá? Porque às vezes ele vai incluir as 2. Janela, mas na verdade é temporada. Então, se eu falei janela aí nas anteriores e nos próximos, caso eu fale janela, porque é um hábito que eu tenho, saiba que é do ano todo, tá? Flamengo traz Bruno Viana, o zagueiro, Renato Gaúcho como técnico e Davi Luiz. No Brasileirão, o Galo... ele só tá falando das contratações mesmo. Uma campanha espetacular, né? Que o Hulk jogou... Não, pera aí, ele tá falando das contratações de 2020, ele não falou do Breno Lopes, que fez o gol do título? Em 2021 ele falou só do Danilo Barbosa e não falou do Daverson. Este vídeo está enviesado para o lado rubro-negro. Que isso, cara? Que isso, cara? Ele esqueceu os 2 autores do gol do título. O Daverson voltou de empréstimo, né? Mas pô, podia falar, né? Muito destacado, porque o cara destoou muito aqui no Brasileirão, já com uma idade avançada, se eu não me engano, ele tinha 33, 34 anos, né, galera? O pessoal da edição vai colocar aqui quantos anos o Hulk tinha em 2021. Independente já não era um garoto e destruiu, né? Na Copa do Brasil, mais uma vez o Galo doido leva a taça e o Palmeiras e o Flamengo foram eliminados precocemente, com o Galo destacado no Brasileirão. Conquistou a Copa do Brasil, só sobrou
a Libertadores pros Beto. Sobrou nada pro Beto, só sobrou a América. Pois é, né? No caso, o Beto aqui vai ser o Flamengo, né? Que não sobrou nada pro Beto, a gente vai ver. Quis o destino que Flamengo e Palmeiras se enfrentassem na final. O Flamengo de Renato Gaúcho chegava à final como grande favorito e o Palmeiras de Abel com toda a sua bagagem. O Flamengo chegar como favorito na final não é algo muito distante, né? Nessa final até o próprio... Pera aí, foi o Wilton o árbitro da final? E o Palmeiras de Abel... Não, não foi. Ah, essa imagem não é da final, pô. Tá o Wilton ali, o Wilton que é flamenguista, né, pelo jeito que a gente sabe, né? Isso é, essa imagem não é da final, pô. O árbitro foi aquele fortão lá que deu um tapa no Daverson. Com toda a sua bagagem. O Flamengo chegar como favorito na final não é algo muito distante, né? Nessa final até o próprio Felipe Melo fala que o Flamengo chega como favorito, o Flamengo chegava em melhor momento, mas... Chegava mesmo. É coisa de louco, rapaziada. O Flamengo nessa final de 2025 também chega como favorito. Só que final, irmão, é decidida nos detalhes. Então, final não tem favorito, sabe? É um jogo único. Então, você vai lá, faz 1-0 no gol de cabeça, um gol contra, acabou. A entregada lá do André, acabou. Então, final, cara, é uma parada muito cruel. E o Palmeiras de Abel sai na frente com uma jogada com o dedo do Abel. Nesse lance, muitos palmeirenses que estão aqui assistindo sentiram forte o dedo do Abel, né, rapaziada? Vocês sentiram o dedo do Abel? O dedo do Abel nesse gol. Simplesmente porque o Flamengo dominava muito com as linhas altas, mas depois de uma jogada que tinha sido trabalhada e claramente foi a proposta do Abel pra esse jogo. Não dominava muito também, não. Chega no ataque, nas costas do Felipe Luiz, a bola é cruzada e Veiga coloca o Verdão na frente. Depois o Flamengo começa a dominar as ações, o Flamengo que já tinha essa característica, o Flamengo do Renato Gaúcho, gostava de ficar com a bola, bastante anos que o Flamengo fica muito... Segundo tempo o Flamengo dominou. O jogo pro adversário e nessa final já tinha esse modelo de jogo, cara. E aí o Flamengo começa a cada vez ter mais espaço, mais tempo com a bola, domina as ações do jogo e empata com esse gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol. A partida vai pra prorrogação, mas antes o Michael teve a chance de matar o jogo e dar o título pro Flamengo aí, ó. Mas ele chuta pra fora e aí... E Queiroz cagou o pau nesse lance, velho. Lendária falha de Andreas Pereira, né? Daverson marca e o Palmeiras é tricampeão da Libertadores. No mesmo período, Leila Pereira assume a presidência do Palmeiras, aí ó, assumindo a presidência, simplesmente Carminha. De roxo, aleatório. Perdido com anos sem títulos, Flamengo investe 150 milhões na janela com 9 reforços. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Marinho e Cebolinha. E inicia sob o comando de Paulo Souza, né, rapaziada? Então o Flamengo troca muito de treinadores aí, né, cara? Mas termina aquela temporada sob o comando de Dorival Júnior, mano. O Palmeiras mantém a mesma estratégia de não trazer medalhões. Contrata ali o Murilo, Marcelo Lomba, Rafael Navarro, Flaco Lopes e o Atuesta, né? Então a gente consegue ver a diferença de gestões aí, né, cara? Enquanto o Flamengo é um clube que gosta de trazer nome, a torcida do Flamengo pede nomes grandes, sabe? Pede nomes que sejam famosos, conhecidos, medalhões, né? Se o Flamengo anuncia uma contratação de um cara meio desconhecido, a torcida chia, né? No Palmeiras, cara, eles contratam um jogador que vai se adequar ao esquema do Abel. Então, assim, o Palmeiras nunca foi um time de ter muitos jogadores medalhões, porém é um time muito forte, né? Um scout muito forte. É um time que funciona muito bem nas mãos do Abel, né? Inclusive, eu acho que se o Abel... Eu não sou palmeirense, né? Mas, assim, eu fico vendo a torcida do Palmeiras pedindo a saída do Abel, cara. Com o time do Palmeiras que o Palmeiras tem hoje, eu acho que, assim, ele funciona muito bem nas mãos do Abel. Eu não consigo ver outro treinador que conseguiria fazer esse elenco do Palmeiras render tanto, sabe? Então, assim, repensa aí, tá, torcida do Palmeiras. O Abel é muito... Vai repensar não, torcedor do Palmeiras é chato. As grandes esperanças pra essa final e Flamengo e Palmeiras... Eu já desisti de falar com os caras, velho. Obviamente, o time do Palmeiras é muito bom, mas nunca se sabe o que o Abel pode fazer. Mas, enfim, no Brasileirão, o Palmeiras lidera de ponta a ponta e conquista mais um título. Mas o Flamengo não fica atrás. Não ganhou o Brasileirão, mas ganha a Copa do Brasil com certa facilidade. Essa eu torci pro Flamengo. Da América com o show de Pedro, Dorival, essa não. E claro, gol de Gabigol na final. 2023. O Palmeiras renova com seus medalhões aí, então eu acabei de falar de medalhões, o Palmeiras não tem medalhões, não contrata medalhões, mas acabou criando seus próprios medalhões, né? Porque os jogadores que foram muito vitoriosos com o Palmeiras acabaram virando medalhões do clube. E logo de cara, Palmeiras e Flamengo se enfrentam na Supercopa do Brasil, que o Palmeiras jogaço, hein, mano? Campeão. Mas aquele ano o Flamengo poderia ter tido uma das melhores temporadas da sua história, porque ia disputar tudo, né? Recopa, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo, né, moleque? Mas
comete uma das maiores burrices de gestões já vistas no recente futebol, mano. Eu particularmente não entendi isso aqui. Ninguém entendeu isso aí, mano. Foi uma das maiores burrices que eu já vi. Né? Mas o Flamengo decide demitir Dorival Júnior e contrata Vitor Pereira, mano. O Dorival sempre foi um treinador subestimado, né, cara? O pessoal falava que eles demitiram o campeão pra contratar o vice do campeão da Copa do Brasil. Precisava, que tinha problema com o treinador, contratava o Dorival Júnior e aí logo mandava ele embora. Não é a primeira vez que aconteceu isso com ele. O Flamengo poderia manter a estrutura vencedora de 2022, mas resolveu jogar o projeto todo no lixo. Resultado, foi vice-campeão em 6 competições diferentes, perdeu tudo que disputou. Traz Sampaoli, que leva o time pra final da Copa do Brasil, e nesse meio tempo o Flamengo já virou uma confusão danada, né? Foi Pedro tomando soco do preparador físico, Marcos Braz brigando com o torcedor e mordendo virilha, uma loucura, um clima horrível. Esse ano foi engraçado. O Flamengo perde pro São Paulo de Dorival Júnior na final, mais uma derrota. Porra do Dorival, né, mano? Que Isso, absurdo. o Palmeiras conquista mais um Brasileirão na pipocada histórica do Botafogo, que chegou a abrir 13 pontos de vantagem, e o Palmeiras buscou 14. Uma partida lendária, né, do Palmeiras e Botafogo, um 4-3, uma virada espetacular, e na Libertadores deu Fluminense. 2024. Já sob o comando de Tite, Flamengo traz De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz, Alexandro e Plata na janela. Em 2023, o Flamengo já tinha trazido Luiz Araújo e o Alcaraz, né, que hoje a gente sabe que não vingou, mas trouxe. E o Palmeiras traz Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Dessa vez o Flamengo não deixou escapar o Brasileirão e o Palmeiras terminou em segundo na tabela e o Flamengo em terceiro, cara. Então, cara, desde 2018, você pode ver uma retrospectiva aí que não tem uma competição que Flamengo ou Palmeiras não ganha, ou que não tem um ano que eles não estão no G4. Cara, é realmente uma dinastia, assim, mano. O pessoal tá falando que o Brasileirão tá virando La Liga. Eu acho exagero, mas tá virando, né? Na verdade, não tá errado, não é exagerando. Tá virando, não é que virou. Enfim, sobre comando de Tite, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas da Copa do Brasil. O Flamengo vence o jogo de ida por 2-0 e segura o resultado no jogo de volta. Perde por 1-0, mas vai avançando de fase, né? O pessoal já tá falando que era final antecipada, né? E praticamente foi isso mesmo, mano. Nas quartas, o Flamengo supera o Bahia e depois anuncia a saída de Tite. Filipe Luiz assume o Flamengo na semi contra o Corinthians, porém, no jogo de ida o Flamengo amassou, cara, dominou todas as estatísticas. O Flamengo poderia ter feito uns 3 no Corinthians, pelo menos, no mínimo 2, né? Mas assim, uns 3 ou 4 não era exagero. Porém, só conseguiu vencer por 1-0 e jogou a pressão toda pro jogo de volta lá em Itaquera. Tudo piorou quando aos 28 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique é expulso, mas aí... Mas o Filipe Luiz foi bem, mano. De anos de Atlético de Madrid, consegue se defender muito bem, classifica o Flamengo pra final e lá o Flamengo ganha com facilidade. Ganha o primeiro jogo por 3-1 e na volta faz 1-0 e vence por 4-1 na agregado. Porém, no fim desse jogo, Gabigol anuncia sua saída do Flamengo. 2025, já com elenco repleto de craques e midiáticos, Flamengo traz Danilo e, não satisfeito, ainda traz Jorginho como peças principais. Flamengo é só a contratação galáctica, né? Obviamente com o técnico Filipe Luiz, que ao comando de Filipe Luiz, o Flamengo se tornou o segundo clube com mais vitórias no mundo todo, né? 41 vitórias, ficou com invencibilidade de 21 jogos e até setembro tinha números absurdos de 46 vitórias, 17 empates e apenas 6 derrotas, cara. E no Brasileirão, no momento que eu tô gravando, o Flamengo está a 4 pontos do Palmeiras e já tá praticamente... Tá 5 já. Porém, ainda falta a final da Libertadores, que vai ser daqui 4 dias, cara. O Flamengo chega com mais moral pra final, mas o Palmeiras é um clube que já provou que merece todo o respeito do mundo. Simplesmente é um Palmeiras muito vitorioso. É o Palmeiras de Abel, que conseguiu uma vitória impressionante contra a LDU. Então, final é uma parada que é aberta, cara. Qualquer um pode ser campeão. Mas aí, comenta aí. Ele não falou do mercado do Palmeiras pra esse ano? Então eu falo antes de encerrar, já que ele tá dando os recados finais, né? Palmeiras trouxe uma galera. Andreas Pereira, Vitor Roque, Flaco Lopes, trouxe Evangelista, que foi bem em algum momento, Kelvin, lateral direito, Kelvin, trouxe o GFT, trouxe Mikael, ruim, Bruno Fux, um dos grandes jogadores aí do time, trouxe uma galera nova. O Palmeiras montou um novo time e tá na final da Libertadores. Quero saber a opinião de vocês, mano. Quem leva essa Liberta? Deixa aí nos comentários que eu já tô nervosaço pra esse jogo, mano. Baita vídeo aí do Victorando, tá aí na descrição o link do vídeo original. Tamo junto.